Bom dia, na paz do Senhor Jesus, como estão? Hoje é uma sexta-feira, dia 15 de agosto, e nós vamos fazer a leitura de hoje, e eu espero que seja uma bênção na sua vida, porque na minha já foi. Amém? Vamos fazer uma oração breve para começar a leitura. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos podendo, Senhor, declarar a Sua palavra, a Sua verdade, estarmos juntos, Senhor, diante do Seu trono, pelo maravilhoso nome de Jesus, não por mérito próprio, mas somente e apenas pelo maravilhoso sangue, nome de Jesus. Nós adentramos essa posição tão privilegiada e pedimos, Senhor, agora, particularmente, fala conosco na sua palavra, nos conforta, nos consola, nos corrige para teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é 15 de agosto, uma sexta-feira, e a nossa leitura de hoje está em Hebreus, capítulo 2, dos versículos 10 a 18. Eu vou ler na linguagem de hoje, porque ele é um texto um pouquinho complexo para quem não tem muita habilidade com ele. Então eu vou ler na linguagem de hoje para ficar mais compreensível. O nome do texto é Jesus, nosso irmão. Quem são verdadeiramente os irmãos de Jesus? Não é? Bem, os irmãos, nós entendemos, eu não sou historiadora, nunca estudei história para realmente falar isso com toda a convicção, mas pela leitura da Bíblia, nós entendemos que Jesus teve outros irmãos na carne. Maria não conheceu José até o nascimento de Jesus, é o que a palavra diz. Maria não conheceu José até o nascimento de Jesus, mas ela era casada com um homem, e então eles tiveram relações sexuais homem e mulher. Okay? Então, em uma situação da Bíblia, a palavra diz que ela foi ter com Jesus. Ela, Maria e os seus irmãos foram ter com Jesus. E é uma passagem que muitos devem conhecer. Jesus estava pregando para uma multidão e chegaram a ele e disseram que Maria e seus irmãos estavam lá para falar com ele. E Jesus exclamou: quem são minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então, como Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, todos aqueles que obedecem, que, claro, creem que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é aquele que nos une a Deus, é o primogênito, todos aqueles que creem e obedecem à palavra de Deus, esses são os que são irmãos de Jesus. Então, quem são irmãos de Jesus? Somos todos nós, que cremos que Jesus é o Filho de Deus, o primogênito, e nos fez junto com Ele co-participantes dessa graça tão maravilhosa de sermos filhos de Deus com Ele, sermos seus irmãos e filhos de Deus. Amém? Então, vamos ler aqui a passagem que está em Hebreus, capítulo 2, dos versos 10 a 18, que nos fala: pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Foi através do sofrimento na cruz que Jesus cumpriu aquilo que deveria cumprir, que todo perdão de pecados deveria ser através do derramamento de sangue, o sangue de um cordeiro, a princípio de um animal, na primeira aliança, de um cordeiro puro, perfeito. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi através do sofrimento, do derramamento do seu sangue, que Jesus se tornou, nos trouxe para também sermos filhos de Deus.
sujos pelo pecado. Sem o derramamento do sangue do Cordeiro perfeito, nós não poderíamos nos aproximar de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos, sim, passar por aquele momento de receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Precisa ser em lugar público? Nem por isso, nem por isso. Quando nós ministramos na igreja a palavra, a salvação, a mensagem de salvação, o evangelho de salvação, é claro que nós pedimos para que as pessoas declarem em oração, se revelem, porque é um ato público, a nossa confissão ela é pública, ok? Nós não somos cristãos escondidos, não é assim, aquele que me confessa com os lábios, eu confessarei com o Pai. Nós somos cristãos declarados. Tá bom, eu vou ser cristão, mas eu vou ficar na boca para não ser perseguido, para ninguém me perseguir por isso. Então, meu irmão, você não está realmente, porque a palavra de Deus diz que é com a boca que nós declaramos e com o coração nós agimos em justiça. Mas nós devemos declarar com a boca o que nós somos, é o nosso testemunho, e isso vai levar outras pessoas a Cristo. Nosso testemunho, às vezes, não é a pregação, não é o testemunho de outra pessoa, é o nosso testemunho que vai levar outras pessoas a Cristo. Você também foi chamado para levar o Evangelho, para ter filhos na fé, para frutificar, para levar pessoas para o reino de Deus. Se você se calar e você não declarar, você vai acabar não cumprindo aquilo que o Senhor tem, que você deve cumprir na sua vida, que é levar outros filhos a Ele. Amém? Então, aqui, Jesus derramou o seu sangue para nos purificar, para nos trazer a Deus. Versículo 11. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. Por isso ele nos purificou e agora nós temos o mesmo Pai, nosso Deus Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti. Isso aqui é uma passagem que já estava registrada lá no Antigo Testamento e foi o que Jesus fez. Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Aleluia. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Amém? Diz também: eu confiarei nele. Meus irmãos, Jesus quer confiar em você. Jesus quer confiar em mim. Jesus quer realmente ver e dizer: eu confiarei na Ellen. Eu confiarei. Porque muitas vezes nós estamos numa posição diante de Deus que Ele não pode declarar isso, que Ele confiará em nós. Tanto para o declarar, quanto para o dar testemunho, não só com as nossas palavras, mas com a nossa vida. Então, Ele quer dizer de mim, de você hoje: eu confiarei em você. Amém? Que o Senhor possa realmente confiar em nós, que nós possamos estar nessa posição realmente de confiança diante dele, porque é isso que ele declara diante do trono de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus está à direita do trono de Deus Pai, o tempo todo mostrando as chagas, mostrando o seu sacrifício por nós e intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Só ele pode ser, meus irmãos. Só ele pode ser. Essa ideia que as pessoas têm de que os servos de Deus morrem e depois vão ser intercessores diante de Deus, isso não é bíblico. Nós temos um único suficiente Salvador e intercessor, que é Jesus. E Ele está o tempo todo diante do trono do Pai, declarando que Ele sofreu sacrifício por nós. E Ele quer declarar que Ele quer confiar em nós. Ele quer declarar: eu confio em você. Amém? Então, essa é a nossa posição diante de Deus. Os filhos que o Senhor me... Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Ele, nosso Salvador, está levando ao Pai os filhos que Deus deu a Ele, através do seu próprio sacrifício. Os filhos, como Ele os chama,
são pessoas de carne e sangue, né? Jesus também nos chama de filhos, até porque ele com o Pai é um só. São pessoas de carne e sangue, e é por isso que o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. É por isso que Jesus veio como um homem. Deus maravilhoso, pleno, foi e se transformou num pequeno zigoto e num ser humano frágil para poder hoje podermos declarar que somos também filhos de Deus. É uma obra tão maravilhosa. Deus é tão maravilhoso. O Senhor, Ele não nos ama, Ele é amor. E por isso nós podemos nos regozijar e realmente entregar a nossa vida a Ele, sem receio, sem medo. O Senhor, Ele é um Deus fiel e maravilhoso. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo. Quando Jesus foi e morreu até a cruz, ele quebrou o poder do diabo que tem poder sobre a morte. Então ele foi até a morte, ele suportou até a morte como maldito, para que todos nós que teríamos essa sentença, morrer como malditos, pudéssemos ser livres da morte. Essa morte é a morte física, nem por isso. Só quem vai ser livre da morte física vai ser quando todas as coisas se cumprirem e Jesus voltar. Os que estarão vivos irão a Ele sem passar pela morte. Mas aqui, por causa desse nosso corpo de pecado, nós iremos passar pela morte. Mas a morte já não é mais o que era antes do Senhor Jesus, antes de nós conhecermos o Senhor Jesus. Após conhecermos o Senhor Jesus, nós sabemos que a morte ela é só um estado, porque nós vamos estar plenamente com o Senhor. Né? Nós já estamos plenamente com o Senhor aqui, porque a vida eterna ela começa aqui. A vida eterna ela não é o futuro. Quando eu vou para... Não. O Espírito Santo de Deus ele já confirma a eternidade de você aqui. E isso é um grande sinal, meu irmão. Mas como é que eu vou saber se eu realmente estou vivendo nessa plenitude, nesse caminho? Se realmente eu sou filha de Deus, como é que eu vou saber? É muito simples. Se o Espírito Santo de Deus confirmar em você que você é um salvo, que você já é um herdeiro da glória do Senhor, ele confirma no seu espírito. E isso não é coisa de mente, isso não é coisa de inteligência, isso é algo muito maior. É aquela certeza de que se alguém hoje for colocar uma arma na tua cabeça e te dizer nega a Jesus, ou então tu morres, tu teres toda a convicção de dizer não nego a Jesus, Ele é o meu Senhor e meu Salvador. É essa convicção de salvação. O Espírito Santo confirma em nós a salvação. E nós vamos estar eternamente com Ele. Jesus tirou da mão do diabo o poder da morte. Ou seja, hoje nós já sabemos que nós não vamos morrer eternamente. Por mais que nós morramos aqui, mas nós não vamos morrer eternamente. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Ontem mesmo eu estava assistindo uma pregação onde a pessoa, um testemunho, não é uma pregação, era um testemunho, a pessoa declarou que há pouco tempo foram mortos, eu não sei se 20 ou 200 pessoas, acho que 20 pessoas, na África subsaariana por causa da sua fé. Meus irmãos, isso continua acontecendo. E essa era a realidade aqui dessa época, quando foi escrito o livro dos Hebreus, que todos entendem que é Paulo, mas não tem essa certeza, porque isso não está descrito no Evangelho, na Bíblia. Eles estavam passando por isso, eles estavam realmente perdendo a vida, entregando sua vida pela sua fé. Eles estavam sendo perseguidos e mortos. Isso aqui estava acontecendo. Então, quando Paulo fala isso aqui, pessoas que foram escravos a vida toda por medo da morte, ele está exatamente declarando isso, que nós não temos mais que ter medo da morte, que nós não devemos ser escravos da mentira, do engano, ok? Por medo da morte. Mas se eu fizer isso, eu posso morrer, alguém pode me matar.
se eu falar a verdade, se eu pregar Jesus, se eu declarar minha fé, eu posso ser... Aqui a gente vive em liberdade religiosa, né? O máximo que vão fazer é te perseguir por causa da tua fé. E muitas pessoas não têm coragem, às vezes, nem disso. Às vezes a gente até cai em tentação. E tentações que são coisas que não são as tentações que viviam aqui os hebreus, que Paulo vai falar, tentações da carne mesmo. Mas existem hoje, meus irmãos, pessoas que estão perdendo a vida por causa do evangelho, como estava acontecendo aqui em Hebreus. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos da fé, nós precisamos realmente nos posicionar em Cristo, nós precisamos realmente estar no local onde Ele nos colocou, no local de oração, de consagração, de pregação do Evangelho, porque os tempos se abreviam e nós vivemos tempos sinistros, tempos em que o mal tem realmente mostrado a face. Há 30 anos, quando eu aceitei Jesus, mais de 30 anos, que nós lemos o Apocalipse, que o anticristo que o mal iria se revelar ao mundo. O que nós temos visto hoje, meus irmãos? O que nós temos visto hoje? Não é realmente a mentira, o mal, a injustiça se levantando e mostrando a sua face? A injustiça sentada em cadeiras de justiça, se levantando e mostrando a sua face sem medo, sem temor, realmente perseguindo aqueles que têm os valores cristãos. Então nós já temos visto, já temos contemplado, não é tempo de brincadeira, mesmo nós que vivemos em tempo de liberdade, meus irmãos, vai chegar o tempo em que, permitido por Deus, porque o Senhor ele continua sentado no trono, isso não é para a glória do inimigo, porque o inimigo não tem glória nenhuma, ele só vai até onde o Senhor o limita. Mas vai chegar o tempo em que isso irá acontecer. E talvez isso vai acontecer para provar exatamente aqueles que estão tranquilos, como nós estamos aqui nos países ocidentais, onde nós temos, entre aspas, liberdade religiosa, ainda não estamos vivendo como na Nicarágua, como na China, na Coreia do Norte, né? na África subsaariana, onde os cristãos realmente são perseguidos. Vai chegar um tempo em que vai chegar a todos nós, exatamente para provar aqueles que estão vivendo ainda como nós, em liberdade. Então, em nome de Jesus, consagre-se ao Senhor para que esse dia não chegue e lhe pegue desprevenido, lhe pegue sem a unção do Espírito Santo, porque se você tiver sem a unção do Espírito Santo, você não vai resistir. A palavra de Deus diz que Ele abreviará os tempos, abreviará os últimos tempos, porque se não fizesse, até os salvos, até os eleitos poderiam se perder. Então, meus irmãos, vamos buscar o Senhor, para que você seja contado como um eleito do Senhor, para que Ele, com a sua mão poderosa, porque nós somos seres humanos, fracos e falhos. Meus irmãos, quando eu falo isso, quando eu declaro isso, eu não declaro com nenhum tipo de pretensão ou nada. Eu sou um ser humano fraco e falho. Não for a misericórdia do Senhor que se renova cada dia nas nossas vidas, nós pereceríamos. Sou tão fraco quanto você, mas vamos buscar o Senhor, vamos buscar o Senhor, vamos buscar enquanto é tempo, para que quando chegar o tempo, nós possamos estar de pé e ser contados com aqueles o qual o Senhor vai livrar, porque o Senhor é o Deus que livra. Então, nós não devemos mais ter medo da morte. Para aqueles que viviam escravizados durante toda a vida por causa do medo da morte, não devemos mais ter medo da morte. Nós estamos aqui por um tempo e o Senhor vai nos levar para a sua glória. É claro que Ele não veio para ajudar os anjos, ok? Jesus não veio para ajudar os anjos, veio para ajudar a nós, seres humanos, que morremos, que temos essa carne aqui, ó, tá bom? Que vivemos nessa carne. Em vez disso, como dizem as Escrituras, Ele ajuda os descendentes de Abraão. Quem são descendentes de Abraão? Na carne são
os descendentes de Abraão, mas todos nós, pela fé, nos tornamos descendentes de Abraão. Abraão foi o primeiro homem que agiu por fé, que caminhou por fé. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço. Então, Jesus se fez sacrifício e agora, nessa situação em que está sendo escrito para os hebreus, muitos estão sendo sacrifício também pelo nome de Jesus. Então Jesus, ele está dizendo aqui que Jesus foi o exemplo para os seus irmãos. Amém? Isso aqui é uma palavra muito séria, é um momento muito sério, é uma palavra muito séria, que nós, às vezes, quando vemos por superficialmente, não vamos no contexto histórico, não entendemos ou ficamos na superfície. Se tornou sacerdote dele, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Amém? Ele perdoou os nossos pecados, por isso nós temos a tranquilidade em dizer: aquele sangue santo e maravilhoso derramado naquela cruz, perfeito, bendito, todo-poderoso, sangue maravilhoso de Jesus, Jesus amado és, nos purifica de todo pecado. Então, meu irmão, se hoje, você até hoje ainda não recebeu esse sangue maravilhoso, esse sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus na sua vida, se você tem o nome de Jesus apenas como um fato histórico, então somente quando passa a época do Natal, da Páscoa, e você talvez vá a uma congregação e vá lá e faça uma oração, se Jesus é um anexo na sua vida, Jesus é um cerimonial, é uma personagem, se ainda não é o Senhor, o seu Salvador, o seu Senhor, se você ainda não declarou de plenos pulmões a Ele, e isso não precisa ser em público, você pode fazer isso agora na sua casa, declarar de todo o coração que você recebe aquele sacrifício que Ele fez por você naquela cruz, porque é a maior realidade que há. Jesus é a maior realidade que há. Ele disse: se não fosse assim, eu vos prepararei lugar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Jesus não teria dito se não fosse assim. Se você ainda não se ajoelhou e declarou: Senhor, eu recebo aquilo que o Senhor fez na cruz por mim. Ó Senhor, glória ao teu santo nome, eu quero receber, me chama a sua presença, me mostra o caminho que devo. Abra o seu coração diante dele, faça essa oração. Se você nunca fez, peça a ele falar com você na sua palavra. A palavra de Deus é revelação do Senhor a nós. Ore antes, peça a unção do Espírito Santo de Deus, para que ele possa se revelar a você. Ore e leia diariamente, faça oração, busque o Senhor diariamente. Nós temos 24 horas por dia, meus irmãos. E nós temos que ter pelo menos alguns minutos para buscar o Senhor, porque como é que nós queremos viver eternamente com Ele se nós não temos minutos do nosso dia para buscá-lo? Em nome de Jesus, que o Senhor possa te abençoar nessa palavra hoje, versículo 18. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Aqui na situação era tentação de morte. Bem, Jesus mesmo foi tentado, a tentação de morte e sofreu. E aqui o que os nossos irmãos estavam passando era realmente tentação de morte. E imagina, meus irmãos, tentação do mundo. Um mundo que traz essa alegria tão superficial. Você que está me ouvindo agora deve ter plena convicção disso, o quanto a alegria do mundo é superficial. Uma bebida que depois que entra no teu corpo, que naquele momento te dá euforia e depois te joga para baixo. Ou qualquer coisa que seja entorpecente, que você usa e depois te joga na lata do lixo. Uma relação que você possa ter irregular, que te dá aquele prazer momentâneo e depois te põe numa situação de desespero, de sem saber o que você é, o que você deixa de ser. É uma alegria superficial. Por mais que você esteja vivendo ela em plenitude agora,
depois, quando você chega realmente lá no seu íntimo, você vê que você tem um vazio muito grande. E é por isso que nós vemos tanta coisa acontecendo. Então, meus irmãos, vamos buscar o Senhor. Ele nos fez realmente um espaço de adoração. Ele nos criou para isso, para a glória do seu nome. Só que ele não exige, ele pede. Ele disse que ele pede o seu amor. Ele não exige, ele não invade. Quem invade é o inimigo. Se você deixa uma brecha, ele invade. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar nessa palavra e que nós possamos orar agora para a glória do nome do Senhor, que você possa realmente buscá-lo com fidelidade. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essa maravilhosa revelação a nós. Senhor, eu intercedo pela vida do meu irmão que agora está recebendo essa palavra, essa oração. Senhor, misericordioso és. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa chamar os seus filhos à sua presença, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Receba, Senhor, para seu louvor. Revela maravilhosamente para a glória do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Um bom final de semana na paz do Senhor Jesus.